que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa ser aprovada, primeiro tem que ser provado. Majestade soberana, Senhor, eu me prostro diante de ti, pra te dar o meu louvor. Vou viver pra te servir. Antes de qualquer coisa ser aprovada, primeiro tem que ser provado. Antes de uma criança, antes de um estudante ser aprovado no seu ano letivo, ele tem que passar por várias provas. E somente pela revelação que nós podemos alcançar a visão de ver que a prova, o sofrimento, as aflições é a melhor coisa que Deus tem para nós. Na mensagem do profeta de Deus para esta era, o irmão William Marion Branham, ele pregou uma mensagem falando de Jó. E ele fala ali que nós pedimos por conforto, grandes coisas, e Deus nos dá o melhor, provas e tentações e sofrimentos. Por quê? Porque é no sofrimento que nosso caráter é aguçado, afinado. E é no sofrimento que os filhos de Deus se aproximam mais de Deus. E a fé tem que ser provada primeiro, para que então depois que nós somos provados, passados por várias provas de aflições, pelo cadinho de Deus, pelo fogo da aflição de Deus, então depois nós somos aprovados diante de Deus. Olha o nosso pai Abraão, como ele foi provado, como ele sofreu grandes aflições, como que Deus provou Abraão. Foi 25 anos de testes, e depois Deus deu um teste duplo para ele. Depois que ele alcançou Isaac, Deus mandou ele destruir toda a evidência que ele seria pai das nações. Deus pediu para que ele destruísse o próprio Isaac. Deus mandou ele levar Isaac ao Monte Moriá e oferecê-lo em sacrifício. Mas mesmo assim Abraão continuou crendo que Deus iria ressuscitar Isaac dentre os mortos. Porque ele disse para aqueles moços que iam com eles, para eles ficarem ali, e ele e o moço iriam oferecer o sacrifício e ambos voltariam. Ele cria definitivamente, depois dele imolar a Isaac, Deus o ressuscitaria. E quando ele estava pronto para imolar o seu filho, Deus segurou o pulso dele e disse: Abraão, não faças tal.
agora sei que temes a mim. E estava lá aquele cordeiro amarrado pelas pontas para ser oferecido em lugar de Isaque. E depois que Abraão foi provado, então Deus deu o selo da circuncisão para ele, mostrando que aquela fé tinha sido aprovada. E é desta forma conosco também. A nossa fé é provada. Aqui na Epístola Universal de São Tiago, no capítulo 1, ele fala assim, no versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Só que na hora que nós estamos passando pela prova, nós achamos que aquilo nunca irá passar. Parece que o tempo se torna, parece que as horas não passam, parece que o tempo estagna. Mas quando nós cairmos em nós mesmos, nós vamos ver que aquilo passará e alguma coisa que é Deus nos segurará nestes momentos difíceis. Olha o nosso irmão Jó. Olha como que Deus o provou, como que ele foi provado e como ele teve paciência com Deus. Olha o nosso irmão Noé, como que ele foi provado 120 anos. Olha como que ele teve paciência com Deus. Isso foi escrito para aviso nosso, os quais temos chegado ao fim do tempo. Meu irmão, minha irmã, jovens, seja quem for que estiver passando por grandes provas, lembra que essas provas é para o seu bem. Essa prova é para fazer você melhor, fazer o seu caráter melhor. Mas você tem um sempre com você. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28, 20, que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele sempre está conosco. Ele conhece cada dor, cada aflição. E é Ele que intercede pelos santos. É aquele sentimento no seu coração que às vezes você não dá conta de expressar com palavras. Mas depois de tudo isso, depois que você for provado, depois que você for provada, você receberá o selo da aprovação de Deus. Então aí você está guardado, protegido até o dia da redenção, até que esta velha roda da vida mortal para e este corpo nosso transformado, isto que é corruptível, isto que é mortal, se revista da imortalidade, isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Então, todas as provas, todos os testes, tudo isso cessará, porque Ele levará para a ceia das bodas do Cordeiro todos aqueles aprovados que passaram por profundas provas, grandes mares de aflições. Deus tem um banquete para cada um destes grandes vencedores e heróis e combatentes da fé, que crê somente no sangue de Jesus Cristo e que descansam na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa te ajudar, meu irmão, minha irmã, para que você possa ser aprovado, que Ele possa te dar força e graça suficiente para saber que estes sofrimentos da vida
qualquer hora desta desaparecerá como a simples neblina ao nascer do sol, porque o sol da justiça está nascendo e ele trará salvação debaixo das suas asas para todos os verdadeiros fiéis que mantêm a sua esperança, a sua fé guardada no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele te fortifica e que Ele te ajuda, no nome de Jesus Cristo. Amém.